Fala pessoal, aqui quem fala é o Araújo, imediato do bando do canal Akagami, e hoje nós vamos conversar sobre o arco de Wano e possíveis conexões com o arco de Elbaf. Ou seja, o capítulo 1026 foi um capítulo que teve uma importância para a estrutura narrativa como um todo da obra. E por isso, nós, depois de vermos isso, que estava mais ou menos ali nas entrelinhas, algumas coisas muito importantes que aconteceram, tanto da postura do Luffy como da postura do Momonosuke, a gente vai trazer aqui para vocês alguns pensamentos que a gente tem sobre como pode ser concluído o arco de Wano e como pode ser iniciado o arco de Elbaf. E também ali mais ou menos algumas coisas do entre arcos, né? Aquele pequeno arco que tem, geralmente, de um arco para o outro. Então, o mais importante aqui é a gente debater da forma mais saudável possível sobre o One Piece. Se você discordar de um dos nossos palpites, tudo bem. A gente só pede que você se comporte de maneira adequada aí nos comentários para a gente poder trocar essa ideia da maneira mais saudável possível, porque falar de One Piece é o que importa. Se você está curtindo os vídeos que a gente está colocando aqui no canal, eu peço para você ajudar. A gente está colocando vídeo desenhando outros influenciadores de One Piece, por exemplo, o Lucas, do canal História de One Piece, e o Derek, do canal Chapéu de Palha. A gente fez esses desenhos, esses vídeos, justamente para estar tendo uma interação maior com vocês e tá trazendo também conteúdos inéditos de One Piece aqui para a plataforma, que é ensinando a respeito de traços de One Piece, esse tipo de coisa. Se você não viu o vídeo ainda, dá uma olhadinha lá. A gente também tem outros vídeos de teoria aqui no canal e a gente espera que vocês curtam esse tipo de conteúdo. Se você quer apoiar o canal, deixa seu like, comenta, compartilha e ajuda o canal a crescer. E é lógico, se você não é inscrito ainda, a gente pede que você se inscreva no canal, beleza? Sem mais enrolar, vamos pro vídeo. Bem, eu acredito que várias coisas que vão aparecer aqui, muitas pessoas já sabem, já debatem, já preveem que vai acontecer na obra de alguma maneira. E outras coisas vão ser inéditas. Entretanto, o importante aqui é a sequência dos fatos. Como que vai se organizar dentro da narrativa? O que vai acontecer antes e depois, certo? Primeiro a gente vai falar aqui do fim do arco de Wano, depois o entre arcos e depois o arco de Elbaf, ok? Bem, vamos lá. Primeiro aqui então, como o ano vai acabar, né? O primeiro tópico, Momonosuke segurando o peso de Onigashima. Yamato sendo derrotada e ouvindo a sequência do discurso sobre Onis. E por fim, um flashback, que vai ser o flashback do Kaido, sobre os Onis. Vai começar um flashback sobre isso, né? Vamos ao primeiro tópico, então. Momonosuke segurando o peso de Onigashima. Cara, a gente percebeu ali que o Luffy, ele fez o que todo mundo esperava, que é justamente falar, Momonosuke, você viu que você pode atacar um Yonkou, o que mais você não poderia fazer nesse mundo, né? Se eu morder um Yonkou, a gente vê isso no capítulo 1026. E o Luffy dá a ordem ali ao Momonosuke para que ele vá e impeça que a ilha aterrisse, né? Ela caia em Onigashima. Isso é muito importante porque o Luffy é um pirata, né, cara? E para ele talvez não tenha tanto sentido, assim. Mas pro Momonosuke, ele sabe que o país de Wano é importante pro Momonosuke, né? Então, o Luffy dá essa ordem. O Luffy também é uma boa pessoa, ele tem empatia pelas pessoas, eu não tô falando isso. Mas ele sabe a importância disso pro Momonosuke. Ele dá essa ordem e o Momonosuke, a gente vai ver ele tentando segurar a ilha. Acho que, para um dragão, né? Como o Momonosuke, que não tá acostumado a ser dragão, vamos dizer assim, né? Ele não tá acostumado a ter aquele tamanho, tem alguns problemas motores ainda. O que o Momonosuke vai fazer é tentar segurar a ilha e ele não vai conseguir. O que ele vai conseguir, na verdade, é frear a ilha. E ela vai caindo gradualmente, só que devagar, dando tempo para que as pessoas possam fugir, né, das proximidades ali do Castelo dos Kozuki, que fica na central da capital das Flores. Pois bem, e nesse meio tempo, eu acredito que Yamato vai ser derrotada. Vai estar o Luffy e Yamato lutando ali, mais ou menos um ajudando o outro. A gente pode ver a chegada do personagem que representa o Fazão também ali, para poder ajudar. E nesse meio tempo, Yamato vai ser derrotada, para dar mais um dos impactos, né? Assim como aquela cena do Kinemon caído no chão, que aquilo gera no Luffy um sentimento de revolta, né? Eu acho que isso pode acontecer também. E o Luffy pode até perguntar pro Kaido, por que você está fazendo isso com sua própria filha, né, e tal. Eu acho que durante a derrota
da Yamato, que o Kaido derrubar de fato ali a Yamato, a gente vai ver a sequência do discurso que o Kaido estava fazendo antes sobre a raça Oni, que é para Yamato aceitar os traços da raça dela, de que ela tem que ser um indivíduo violento, tem que ser uma pessoa que não se importa tanto com os outros e vive só pra guerra. Eu acho que vai ter mais ou menos essa pegada. E logo depois vai começar o flashback. Sim, eu acredito que é mais possível que o flashback comece antes que a ilha aterrize ali em Wano, porque o Momonosuke meio que vai ganhar tempo para isso, tá bom? E esse flashback dos Onis, obviamente, vai ser o flashback do Kaido, e como a gente já viu o flashback da Big Mom, sabe que foi muito pesado, o flashback do Kaido também tem tudo para ser muito pesado. Então vamos para os próximos tópicos agora. Segregação dos Onis e o fim do flashback revelam o impacto dessa segregação. Neste momento, vemos o pouso de Onigashima. Eu acredito que vai ser um lance bem social entre Onis e humanos ali no flashback do Kaido. Não sei se vai ser uma raça que vai ter muitos indivíduos dessa raça na época ali do Kaido, ou se vai ser uma coisa mais assim, sobraram poucos Onis, mas mesmo assim a gente vai ver uma segregação, né? Onis e humanos não conseguem conviver muito bem e vai ter um trabalho social para isso. Quem sabe até um trabalho sobre preconceito, assim como a gente viu com a raça dos tritões, que seria uma metáfora para o nosso mundo real, que foi aqui no Ocidente, né? A escravidão que rolou. Pode ser agora na perspectiva do Oriente, do Japão, né? Como é que é o lado preconceituoso que existiu e existe ainda em certo nível dentro da sociedade japonesa. Pode ser o Oda fazendo uma autocrítica para ele mesmo e para o país dele. A gente também pode ter um desfecho aí do pouso de Onigashima sendo de várias formas. Se Onigashima realmente aterrissar, a gente vai ter o final do flashback impactante, porque o peso da história, né, aquela cabeça de Oni gigante, o peso da história da segregação caindo sobre a capital de Wano. Então, para uma metáfora, isso funciona muito bem. Uma outra coisa que pode acontecer é Zunisha segurar a ilha, né? Pode ser que Zunisha segure a ilha, igual esse segundo tópico aí marcado. E isso seria devido a, por exemplo, o Momonosuke fazer a mesma coisa que Shirahoshi fez na saga, no arco da Ilha dos Tritões, que ela viu que o Luffy não ia conseguir impedir que Noah caísse sobre a ilha, e aí ela, com a voz do coração dela, né, que a gente sabe que é um poder que é próprio de Poseidon, ela convoca os Reis dos Mares para ajudar ela, né? Ela faz isso e os Reis dos Mares realmente conseguem segurar a Arca Noah de cair na ilha. E da mesma forma, pode ser que o Momonosuke ali não está conseguindo segurar a ilha, só está conseguindo retardar a queda da ilha, e aí ele fala, vai cair, eu não vou conseguir, não vai ter como, vai destruir o castelo que um dia foi do meu avô, do meu pai, e ele fica meio desesperado, e nesse momento a Zunisha estica, né, no caso a tromba, e segura a ilha ali de alguma forma. Isso pode parecer bobo falando assim, né, mas quando isso está desenhado em página, né, isso pode ter uma estética até muito interessante. E lembrando que Zunisha tem sim uma proporção para conseguir alcançar ali a altura que o Wano está, geologicamente falando, e conseguir fazer esse feito, né? Ela tem tamanho para isso. Zunisha é realmente um animal fantástico do mundo de One Piece, um animal muito grande. E por fim, a gente também vai ter a conclusão de lutas periféricas, como a luta do Fukurokujo contra o Raizo, como a luta do Basil Hawks contra o Kira, esse tipo de luta. Eu acho que vai ser mais ou menos nesse momento aí. Beleza? Bem, nós já vimos a calamidade da praga sendo mostrada ali pelo Queen, da seca sendo mostrada pelo Jack em Zou. Inclusive, quando o Queen mostra a calamidade da praga, né, que é a alcunha dele, ele ataca até mesmo aliados. Então a gente tem o Jack atacando inimigos, o Queen atacando inimigos e aliados. E qual seria o próximo passo para isso? A gente não viu ainda o incêndio do King de forma evidente, igual foi dos outros dois. E eu acredito que isso vai acontecer na Capital das Flores, com o King atacando aliado, inimigo, civil e atacando tudo que tiver pela frente. Ele simplesmente vai perder o controle e vai estar ali, né, no caso, fazendo a conjuração de fogo que a raça dele permite fazer. Isso vai ser interessante porque vai remeter, né, esse incêndio que vai ter na Capital das Flores, vai remeter a um evento histórico que realmente aconteceu, que foi o evento histórico chamado de Meireki no Taika, um grande incêndio que aconteceu no período Edo no Japão e consumiu 70% da capital japonesa na época. Então acho que o Oda vai fazer essa referência histórica aí. Beleza. A gente vai ter as lutas de Sandy e Zoro,
elas vão ser concluídas com Onigashima já pousada. Pousada, ou então seja lá o que acontecer, né? Por exemplo, se Zunisha vai segurar, enfim. O destino de Onigashima já é definido, eu acredito ali mais ou menos que vai ter a conclusão de Sandy e Zoro, beleza? A luta do Sandy contra o Queen, a luta do Zoro contra o King e etc. Bem, a gente vai ter também o efeito do Elixir acabando e o Zoro se descontrolando, né? E aí o sangue Oni do Zoro, que também é de uma teoria que a gente tem aqui no canal, pode acabar despertando nesse momento. A gente não sabe se isso realmente vai acontecer, mas tudo indica que sim. As evidências disso, inclusive, estão no vídeo que a gente já postou. Espero que vocês deem uma olhadinha lá e me falem se vocês gostaram das evidências ou não, entende? E se essas evidências para vocês são suficientes para dizer que o Zoro possa ter um sangue Oni, né? E aí vai ficar muito mais claro pra gente, né, o lance desse sangue Oni depois do flashback do Kaido. Vai mostrar a respeito um pouco mais dessa raça. Então eu acho que as coisas vão se encaixando aí aos poucos. Piratas da Big Mom chegam na guerra e o destino da Big Mom é definido, né? Se ela venceu ou não a luta dela contra o Law e o Kid, o que aconteceu a partir daquela luta ali, né? E se Big Mom decidir fugir, qual que é a possibilidade, né, que pode acontecer a partir disso daí? A minha irmã, ela deu um palpite que eu achei muito interessante, que é, se o King nesse momento já tivesse sido derrotado, a Big Mom pode simplesmente pegar aquele corpo do King que tá todo estraçalhado ali e levar junto com ela para Holy Cake, se caso ela decidir fugir. Por quê? Porque ela já falou que ela tem interesse no King, porque ela não tem essa raça ainda em Totorando. Então seria muito interessante para ela. E por fim, um Buster Call pode ser convocado pela CP0, que tá assistindo tudo. Vamos supor que o Orochi perceba que, mano, Kaido tá poucas ideias comigo, não quer mais nada comigo, a aliança não tem negócio com eles estão vindo para se vingar de mim. Então o que eu tenho do meu lado? Se eu fosse o Orochi, eu pensaria justamente na CP0. Eu chegaria para eles e falaria assim, ó, se Kaido ou a aliança vencerem, vocês não vão ter nenhuma parceria comercial com o Wano. Não tem nenhuma vantagem desses lados vencerem. Mas se vocês me ajudarem, eu posso fazer o Wano se aliar ao governo mundial. Eu posso tornar ele um dos países vinculados ao governo. E aí, o que vocês acham? Mas, por favor, me ajudem a vencer essa guerra, o nosso lado. E aí a CP0 pode convocar um Buster Call. Isso é uma linha de raciocínio que pode acabar acontecendo. Vamos dar uma olhada para ver se o Oda vai trabalhar com isso. E o Buster Call chegando, ou então, não só o Buster Call, mas pode ser também um reforço da marinha qualquer, né? Enviar pessoas para lá. Aí muita gente pode falar, pode ser uma questão de dar tempo ou não. A gente não sabe se a CP0 tá ali, onde que tá o barco da CP0. Se existem navios pairando em volta de Wano, como se fosse um sobreaviso, né? A CP0 tá ali, então muita coisa pode acontecer, entende? Bem, são possibilidades. E é justamente Zunisha que pode acabar vencendo desse Buster Call, entende? Por quê? O Buster Call ele foi dito ser uma arma que a Marinha, né, o governo mundial, utilizam para poder devastar ilhas, sumir com países, tirar do mapa, assim como aconteceu com Ohara, assim como aconteceu com Enies Lobby, assim como aconteceu com várias coisas, né, vários incidentes dentro do mundo de One Piece. E olha só que legal. Outra coisa que foi dito que é capaz de destruir ilhas e países em One Piece foi o Crocodile dizendo que uma arma ancestral pode ser capaz até mesmo de destruir um país. Então, Zunisha, sendo a cavalaria de Pluton, né, uma arma ancestral, lutando contra o Buster Call, seriam duas forças equivalentes lutando. E a vitória final ali de Zunisha contra o Buster Call deixaria a gente hypado para um arco final, né, uma guerra final, onde as armas ancestrais vão ser usadas. Então, na nossa cabeça, a gente já vai estar preparado, entende? Esse trabalho de foreshadowing, essa preparação de solo para coisas novas que vão aparecer na obra, é uma tática muito bem usada pelo Oda durante todos esses 24 anos de obra. E ele pode estar fazendo isso de novo. Ele vai mostrar que Zunisha é forte o suficiente para derrotar um Buster Call. Imagina ela fazendo aquele movimento, né? O elefante fazendo aquele movimento com a tromba e destruindo vários navios de uma vez só, assim como fez com o Jack, por exemplo. E vai dando passos para frente, vai limpando ali, varrendo. Seria muito interessante. E essa luta pode vir até mesmo a destruir a formação geológica ali do país de Wano, sabe? Pode quebrar ali aquelas paredes, a gente sabe que tem uma elevação, parece mais ou menos um vulcão, né? Tem como se fosse um lago em cima, com uma ilha no meio. Isso pode ser danificado. E nesse momento, toda essa formação geológica
que isola, literalmente isola o Wano do resto do mundo, vai ser quebrada. Assim como no fim do arco de Wano, a política isolacionista de Wano também vai ser quebrada. Então seria uma metáfora se cumprindo, entende? Isso seria muito rico para a obra. E por fim, com os Zunisha fazendo isso tudo, e o Wano abrindo as fronteiras, assim como foi o pedido de Oden, teríamos então a revelação de que Momonosuke é Pluton. Porque assim como Shirahoshi ela convocou os Reis dos Mares e ali concluiu a saga da Ilha dos Tritões, Momonosuke convocaria Zunisha e ali acabaria o arco de Wano. E isso seria muito interessante, né? Se as coisas correrem para esse lado. Acho que pode ser bem convincente da parte do Oda fazer dessa forma e até mesmo bem poético. Ou seja, o Wano já não tem mais essas fronteiras isolacionistas e o Wano tem uma arma que vai ser usada na batalha final para o resto do mundo. Então, esse é o papel, essa é a função de Wano perante o mundo, né? E Momonosuke é o escolhido para estar à frente, né? Seria muito bonito, seria muito metafórico e muito inteligente da parte do Oda fazer dessa forma, na minha opinião. Bem, assim que a gente tiver definido o que aconteceu com o Kaido, ou o que aconteceu com a Big Mom, a gente vai começar a entrar no entre arcos, né? Que é justamente uma parte de One Piece, são momentos de One Piece que são muito ricos em informações. E assim como foi o último entre arcos, que foi o Reverie, que foi um dos mais ricos em informações, esse também provavelmente vai ser muito rico. Porque a gente vai ver a respeito da movimentação de vários personagens que são players importantes para dentro da obra. E uma das coisas que é muito importante, que tem que acontecer de qualquer forma nesse entre arcos, é pelo menos um pouco de foreshadowing a respeito do desenvolvimento da arma Uranus. Por quê? Porque a arma Uranus é a que menos tem informações sólidas dentro da obra. A gente já sabe o que é Poseidon, né? Que é a Shirahoshi no caso. A gente não viu ela em batalha ainda, mas isso vai acontecer, sem sombra de dúvidas, até o fim da obra. A gente já tem algumas informações a respeito de Pluton. O Iceberg falou a respeito de um barco. Muito foi dito ali em Alabasta, em Enies Lobby. Então a gente tem algumas ideias. Mas Uranus a gente tem pouco. E eu acredito que o foreshadowing vai vir nesse momento oportuno. Tem que ser nesse momento, porque o One Piece está acabando. Então pode criar expectativas para isso, porque eu acho que definitivamente pode acontecer. Recompensas e destino dos Chichibukais. Ou seja, as recompensas dos Chichibukais, elas foram descongeladas. Então eu acredito que vai ocorrer umas atualizações. Várias pessoas falam sobre isso, isso daí é uma coisa que seria muito interessante. E vale até algum vídeo aqui no canal sobre isso, porque é muito interessante pensar, por exemplo, na recompensa do Mihawk, na recompensa do Bug, por exemplo. O Bug tinha 15 milhões, se não me engano, não lembro certinho quanto que ele custava, mas era muito pouco, e agora ele vai ter uma recompensa astronômica. E vários outros personagens. Tô ansioso para ver isso também, é uma parte bem fanservice aí, né? Tô bem ansioso para ver. Rokugyu. O Rokugyu ele vai ser apresentado. Eu acredito que nesse entre-arco. Isso se ele não aparecer no arco de Wano, tá? Que é bem possível também. Mas eu não falaria que é tão possível assim. É mais possível ele aparecer no entre-arcos. O Rokugyu, se ele for apresentado, vai ser interessante porque a gente vai ter o último almirante, né? A fisionomia do último almirante. Vai ser uma coisa muito boa pra gente também, da perspectiva de conhecer um pouco mais sobre a Marinha. Tá faltando um pouco em One Piece também. Tá faltando lutas dos almirantes. Ficou muito em Marineford ali, o pessoal fugindo do Kizaru, fugindo do Aokiji, mas nunca uma coisa assim da gente ver esses caras lutando até o fim, né? Acho que falta um pouco isso em One Piece. A Marinha é tipo a polícia, seria legal ver eles mais em ação. Por fim, mais uma coisa que vai acontecer é a revelação do que aconteceu com o Sabo, o que aconteceu com o Rei Cobra ou com a Vivi. A gente sabe que tem um membro da família Nefertari que foi afetada por um incidente envolvendo o Sabo. A gente vai ver o que aconteceu de fato aí com esses personagens. E outra coisa que a gente vai ver também é justamente a atualização sobre o status de Yonkou. Então, se antes a gente teve uma atualização sobre o sistema de Shichibukai, agora a gente vai ter a atualização sobre o status de Yonkou. Por quê? Se Big Mom e Kaido caírem nesse arco, muita coisa a respeito desse status vai mudar, obviamente. E quem que vai entrar no lugar? Ou então, tipo assim, as pessoas não vão dar mais moral para esse status de Yonkou, porque, cara, o que é Yonkou? Não precisa de Yonkou, né? Se esses caras conseguem cair assim tudo de uma vez,
Então tira o mérito do status, né? Descredibiliza o status. Então pode ser que aconteça isso também. Bem, para esse vídeo aqui eu acho que tá ótimo, né? Falamos aí de uma suposta conclusão do arco de Wano, bastante coisa interessante. E também falamos de uma transição aí, né? Entre arcos. E também teve algumas coisas aqui interessantes que podem servir como... são palpites que podem ajudar a gente a discutir mais, né? E debater mais sobre o que pode estar acontecendo de agora para frente em One Piece. Beleza? O próximo vídeo vai ser a parte 2, vai falar sobre Elbaf. E tem muita coisa interessante, muita coisa mesmo. Eu diria até que é a parte principal. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês acham que pode acontecer em Elbaf. Provavelmente esse vídeo vai estar saindo amanhã, beleza? Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve, tudo isso que ajuda o canal a crescer. Vê os outros vídeos do canal, vídeo de desenho, vídeo de explicando como é que funciona o traço de One Piece e tudo mais. Tem bastante conteúdo aqui legal para vocês. A gente está animado para continuar crescendo como canal e continuar ajudando aí a fandom na plataforma do YouTube. Beleza, pessoal? E, antes de ir, eu quero que vocês não se esqueçam que o One Piece não se lê, o One Piece se estuda. Até mais. Até amanhã, galera.